Olá, paz do Senhor, esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa nesse dia. Estou aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração e tenho certeza que vai ministrar no seu coração também. O tema desse dia é arrependimento. É um tema um pouco forte, talvez confrontador, mas eu sinto que devo trazer uma clareza ao seu coração devido a esse tempo que nós estamos vivendo. Desde que nós estamos ouvindo sobre coronavírus, nós temos visto e ouvido ministrações, pregações, talvez uma postagem na internet falando que é tempo de arrependimento. E eu quero trazer um entendimento hoje a respeito desta palavra. Por que o Senhor tem falado com a igreja sobre arrependimento? Eu vou compartilhar uma palavra que está em Atos, capítulo 17. Eu vou ler o versículo 22 e o início do 23 para a gente entender um pouco sobre isso. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Agora nós vamos para o versículo 28 ao 31. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus próprios poetas. Somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Não temos vivido diferente, amados, dessa época que Paulo fez esse discurso em Atenas. Ele percebeu que naquela cidade vários altares estavam sendo levantados e alertou aquele povo que Deus, Ele é o Criador. É por Ele que nós existimos e nos movemos e que o Senhor Ele não tinha levado em consideração o tempo da ignorância, mas que Ele traria um tempo de julgamento, então era tempo de todos se arrependerem desse pecado. E qual a diferença para os dias de hoje? Infelizmente nenhuma. Quantos altares têm sido levantados em nossa cidade, em nossa nação e muitas vezes dentro da nossa própria casa? Amados, é muito fácil identificar altares fora de nossa casa. Altares de idolatria, altares de pornografia, prostituição, imoralidade sexual, vícios, drogas, roubo, violências. E também nós queremos nesse dia refletir se temos levantado algum tipo de altar em nossa casa. E um dos altares que corremos o risco de levantar é do nosso próprio eu. Muitas vezes colocamos a nossa imagem como se num pedestal e formamos, padronizamos a nossa pessoa e infelizmente nos orgulhamos de quem somos muitas vezes, pelas nossas habilidades, pelos nossos dons, pelo nosso conhecimento. Quantas vezes idolatramos a nós mesmos ou colocamos outra pessoa de nossa família no lugar que era para ser o lugar desse Deus? Quantas vezes colocamos o nosso filho, o nosso esposo, o nosso casamento, quantas vezes colocamos o nosso trabalho, os nossos sonhos e projetos num lugar de adoração, um lugar que era para ser somente do Senhor, o único que é digno de receber toda adoração. E sabe como fazemos isso muitas vezes, queridos? Muitas vezes colocamos, quando damos mais tempo a essas coisas, quando nos dedicamos mais a essas coisas do que as coisas do Senhor. Eu acho interessante esse tempo que o Senhor está nos dando uma grande oportunidade de nos arrependermos. Quantas pessoas hoje estão sendo privadas de estar em comunhão na sua igreja, adorando o Senhor Jesus, recebendo uma palavra diretamente do seu pastor,
recebendo uma palavra diretamente do seu líder espiritual. E eu espero que venha um arrependimento que gere um despertamento, para que haja uma mudança de mente, uma mudança de atitude. A palavra arrependimento ela é de origem grega e o significado é metanoia. Metanoia representa conversão, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de temperamento, mudança de caráter. Queridos, isso significa arrependimento. Eu espero do fundo do meu coração que tudo isso que estamos passando gere uma verdadeira mudança em nossa vida e em nosso comportamento. Não é possível Deus permitir algo tão terrível em nossa nação e a gente não mudar a maneira de a gente pensar, a maneira de a gente agir. Talvez muitas pessoas questionem a bondade de Deus nesse momento. Por que Deus está permitindo? Deus é maldoso? Por que tantas pessoas estão morrendo ou sendo contaminadas por essa peste? Quando nós estudamos a história de Israel, nós vamos perceber que Deus várias vezes alertou o seu povo a obedecer os seus mandamentos, a andar no seu caminho, a se guardar da idolatria. E o povo se rebelava, o povo caía em pecado e o povo caía na idolatria. E a consequência disso era o quê? Eram doenças, eram pestes, eram pragas que atingiam aquele povo. E o porquê está acontecendo isso conosco também? Amados, eu vejo que a história apenas está se repetindo. E infelizmente nos nossos dias está acontecendo isso. Quantos de nós temos levantado esses altares, temos praticado esses pecados e assim o Senhor está permitindo que tudo isso aconteça em nosso meio. E eu tenho certeza que tudo isso está acontecendo para que haja um despertar em nossa vida. Será que se não fosse dessa forma tão trágica, tão triste, haveria uma mudança na vida das pessoas? Haveria um despertar? Será que se fosse só umas pessoas contaminadas e fosse fácil a cura, se já existisse a cura, se todo mundo pudesse continuar trabalhando normalmente, ter a sua vida normal, o seu convívio familiar, será que haveria um despertar da nossa nação? Eu tenho certeza, amados, que chegou essa gravidade, que chegou a essa calamidade repentina, para que haja mais uma chance de arrependimento sobre as nossas vidas. Então eu quero te convidar a refletir nessa palavra. Se temos colocado coisas ou pessoas no lugar de adoração a Deus, se temos levantado esses altares, assim como o povo de Israel, assim como esse povo de Atenas que Paulo estava pregando, será que estamos agindo da mesma forma e ainda achamos que não temos pecado? Eu quero te desafiar a refletir nessa palavra e a fazer uma oração como o salmista Davi no Salmo 51. Eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 51. Davi escreveu esse salmo quando Natã, o profeta Natã, foi falar com ele a respeito do seu adultério com Batseba. E eu acho lindo porque aqui Davi reconhece o seu pecado e a sua sujeira diante de Deus e clama por misericórdia. E esse salmo é uma oração que precisa haver no meu e no seu coração. Olha só, vamos acompanhar comigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve.
Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então, ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então, com alegria, anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Que palavra poderosa, queridos! O Senhor está nos dando uma grande oportunidade com essa peste atingindo tantas pessoas em nossa nação. E Ele está dando uma grande oportunidade para o Brasil de se arrepender, de se limpar, de se converter. Lembre-se, arrependimento significa conversão, mudança. Então, se nós temos ainda pecados, nós chamamos de pecados de estimação, é tempo de libertação, é tempo de arrependimento. Se temos levantado altares dentro ou fora de nossa casa, é tempo de arrependimento, é tempo de clamar por perdão e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas. É tempo, amados, de mudar o nosso temperamento, que tem entristecido o Espírito Santo. É tempo de mudarmos os nossos hábitos, o nosso caráter. É tempo de mudarmos tudo aquilo que tem nos levado por um caminho de perdição, por um caminho que conduz ao inferno. Arrependimento é você sair desse caminho que conduz ao inferno e voltar para o caminho que conduz à salvação. E o único caminho que se conduz à salvação se chama arrependimento. E eu gostaria de ressaltar uma coisa: muitas vezes eu e meu esposo temos falado sobre pecados de identificação. Talvez você olhe para esta palavra de hoje e fale, eu não tenho a prática de nenhum desses pecados. Pode ser, amados, que vocês estejam no nível de santificação que realmente não tem praticado esses pecados. Mas vocês conseguem identificar alguém que vocês conhecem que tem praticado esse pecado? Quando a nação peca, a nação inteira sofre as consequências. Então, se você consegue lembrar de alguma pessoa que pratica um desses pecados, se arrependa por ela, peça perdão por ela. Isso nós chamamos de pecado de identificação. E que a nossa oração nesses dias seja essa: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nos limpa das culpas, das manchas da rebeldia. Senhor, cria em nós um coração puro, dá-nos um espírito reto. Senhor, dá-nos um coração quebrantado, um coração humilde e arrependido. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não rejeita aqueles que têm um coração arrependido, um coração contrito. Ele ama esses corações e está perto de quem tem um coração contrito. Então a minha chamada para a sua vida nesse dia é essa: vamos nos arrepender, vamos confessar as nossas culpas e a culpa do nosso próximo, para que o Senhor estenda a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia sobre a nossa vida e sobre a nossa nação e afaste de nós essa peste, essa praga. Que o nosso arrependimento traga realmente mudança em nossa vida, que venhamos a valorizar a nossa família, o nosso trabalho, que venhamos valorizar a nossa igreja, os nossos líderes espirituais. Se antes nós tínhamos dificuldade para a igreja, que quando essa peste passar nós tenhamos comunhão com a igreja, tenhamos compromisso com a igreja. Se eu tinha problemas familiares, que eu mude o meu comportamento. Se eu tinha problemas fora de casa, que haja uma mudança. Amados, é tempo de mudança, é tempo de arrependimento, porque esse é o único caminho
para que a misericórdia do Senhor nos alcance nesse tempo. Amém? Deus abençoe sua vida, que esta palavra ministre ao seu coração. Em nome de Jesus, um grande abraço libertador.